bom dia a todos e todas. Estamos aqui para dar continuação à nossa segunda unidade intitulada Devir Humano, Linguagem e Educação. Hoje nós vamos tratar da relação, de estabelecer a relação existente entre essas variáveis e saber como variáveis que podem ser trabalhadas de forma individual podem se interrelacionar e devem ter um contato estreito entre si. Assim, nós vamos começar estabelecendo as diferenças e a similitude existente entre a linguagem e a língua. Nós podemos definir, grosso modo, que a linguagem é como um conjunto de significados transmitidos de um a outro através da língua. Então, a linguagem é um conjunto de significados que é transmitido através da língua. Nesse caso, nós vamos dizer que a linguagem pode ser verbal, ou seja, aquela linguagem em que eu uso a voz e eu uso palavras para me fazer entender, para me comunicar, e pode ser não verbal. A tão conhecida linguagem de sinais aqui no Brasil, que nós denominamos de Libras, línguas de sinais. A língua, nesse sentido, é um conjunto de símbolos codificados, utilizado em determinada sociedade. Então, veja, enquanto a linguagem é a forma como eu falo, não é? Enquanto a linguagem é a forma como eu falo, se usando palavras, usando a minha boca, o meu aparelho fonador, não é? Ou propriamente os sinais de minha mão, me comunicando como fazem as pessoas que têm alguma dificuldade de utilizar o aparelho fonador, eu vou ter que a língua é um conjunto de símbolos codificados, utilizado em determinada sociedade. Então, a língua é o português, o inglês, o francês, o árabe. E por que eu digo que a língua se traduz nesses códigos? Porque a língua é o resultado de um acordo de símbolos e sinais que reunidos formam as palavras com as quais eu quero me comunicar. Não é? Não é à toa que a gente vai ler na nossa nova legislação da língua portuguesa, o acordo ortográfico. Veja, todos nós, como comunidade linguística, temos que concordar com esta ortografia, com este jogo de símbolos e de sinais para nos fazermos entender, né? Como é que se dá a interdependência entre língua e linguagem? Como nós falávamos antes, a linguagem pode ser verbal e não verbal, enquanto a língua é um conjunto de signos transparentes como códigos. Tais categorias, a linguagem e a língua, são interdependentes. Não existe linguagem sem língua. A língua é o meio pelo qual a linguagem se expressa. Então, só para nós fixarmos essa diferença e essa interdependência, a língua é o meio pelo qual a linguagem se expressa. A linguagem, assim, é uma competência da comunidade humana. Todos os seres humanos possuem a potência, possuem a capacidade para a linguagem, uma vez que todos os seres humanos somos dotados de um aparelho fonador. Somos programados para falar, para nos comunicarmos, enquanto a língua é a competência de determinado povo se
comunicar utilizando um código específico. Tornou-se claro para vocês? Espero que sim. A língua é linguagem, mas não é toda a linguagem. Por que que a língua é linguagem, mas não é toda a linguagem? Como nós falávamos lá no começo, existe uma linguagem não verbal. Veja, o meu corpo fala, os meus olhos falam, a minha boca fala. Eu uso vários recursos físicos, mentais, sensoriais para me fazer compreender. Assim, eu vou dizer que língua e linguagem é um processo de comunicar e de expressar. Agora, o que é que a linguagem, não é? E a língua expressam, né? Através da linguagem, os seres humanos, além de comunicar seus desejos, pensamentos e ideias, também expressam seus sentimentos diante dessas categorias. Ora, nós, seres humanos, temos um modo de nos relacionarmos com o mundo. E esse modo é atravessado pela comunicabilidade que existe entre nós, seres humanos. Assim, quando nós falamos em comunicação e expressão, eu não digo apenas o que o mundo eu digo o que o mundo é para mim. Só para fixar, quando eu falo em comunicação e expressão, eu não digo apenas o que o mundo é, mas eu expresso o que o mundo é para mim, como um ser de linguagem. Segundo Rousseau, desde que o homem foi reconhecido por outro como um ser sensível, pensante e semelhante a si próprio, o desejo e a necessidade de comunicar-lhe seus sentimentos e pensamentos fizeram-no buscar meios para isto. Ora, é Rousseau que vai nos ensinar que o ser humano começa a estabelecer uma via comportamental porque ele observa o outro, ele olha o outro. E ele, entre outros, comenta o que ele admira e o que ele rejeita naquele que se expressa. Então, Rousseau vai tecer aquilo que nós vamos conhecer daqui para frente como dialética do olhar. Eu olho e tenho o retorno deste olhar. Nesse momento que se tem o retorno do olhar, eu no próprio olhar reconheço se o que eu comuniquei é aprovado ou é desaprovado. Porque é com Rousseau que nós vamos entender que os sentimentos, além de serem traduzidos em palavras, eles são traduzidos também nas nossas ações e no modo como nós comunicamos isso. Veja, então, que comunicar e expressar um sentimento ou um pensamento diante do mundo é referendar-se a outros sobre si mesmo. Ou seja, é eu comunicar para o outro como eu me sinto. E muitas vezes nós estamos dizendo, eu estou bem. Nós somos interrogados, não é? Comumente, como vai? Está tudo bem? Sim, eu estou bem. Mas, na verdade, isto é só um hábito, isto é só um gotejo de educação. Dizer eu estou bem, mas muitas vezes eu não estou. E a voz, o tom da voz denuncia, o olhar denuncia, o modo como eu estou dizendo que estou bem também denuncia. Não é? Nesse processo de comunicação e expressão, os seres humanos apresentam, olha aqui, a sua visão de mundo a outros, mas também demonstram como se relacionam, como interagem e se sentem em um mundo que, além de verbal, é comportamental.
comportamental. E o que significa dizer que este mundo, além de verbal, é comportamental? Significa dizer que eu vivo no mundo de fala, no mundo que se comunica, e que esta comunicação incide no modo como eu me comporto. Se eu digo que algo é bonito, eu estou falando que admiro alguma coisa, é muitas vezes necessário que aquela coisa que eu admiro, que eu digo que é bonita, comece a fazer parte do meu estilo de vida, comece a fazer parte das minhas atitudes. Assim, quando nós falávamos lá nos nossos módulos anteriores que nós somos referências, muitas vezes nós temos que estar atento que a pessoa que nos copia, ela copia porque ela tem certa admiração. Ter esta admiração perpetuada não é só uma questão de falar, mas uma questão também de se expressar na atitude. Tanto a comunicação quanto a expressão humana necessitam de um apoio linguístico estruturado. E o que é um apoio linguístico estruturado? É exatamente isto que advém do que nós estamos hoje chamando de acordo ortográfico. Para eu me comunicar, é necessário que eu tenha um pensamento lógico, que eu obedeça certos regulamentos gramaticais, que eu tenha uma língua própria, na qual as pessoas que me ouvem compreendam inteiramente e claramente o que eu falo. Esses 3 requisitos, eles fazem parte disso que nós vamos chamar apoio linguístico estruturado, que se eu não tenho esse apoio linguístico estruturado, a minha mensagem não chega no meu interlocutor e nem eu posso saber como é que através da palavra eu cheguei no outro, eu atingi o outro. Vocês lembram que nós havíamos falado que a linguagem, ela se faz ao dissolver-se, na medida em que ela parte do eu para chegar em um tu. Chegando nesse tu, ela deixou uma marca, mas ela já não está mais ali. Entretanto, aquilo que ela causou no interlocutor exige que ele se manifeste, exige que ele dê uma resposta. Isso só é possível, ele só faz isso, ele só realiza esse fato se ele também possuir uma linguística estruturada, uma linguística aberta ao entendimento de outros seres sociais, de outros indivíduos que compartilham, juntamente com ele, do mesmo código linguístico, que fizeram, por assim dizer, o mesmo acordo linguístico. Nesse sentido, nós podemos até dizer que a língua é uma legislação, é a legislação própria de um povo. Para comunicar uma ideia ou expressar um sentimento, é necessário que o locutor, sujeito falante, faça parte de uma comunidade linguística que se entende e se referencia através de símbolos e códigos estruturados e aceitos comunitariamente. Há um caso interessante, né? A língua, o Esperanto. Foi uma língua criada para que todas as pessoas se comunicassem internacionalmente. Alguns estudiosos, ao analisar por que o Esperanto não deu certo, eles vão falar que é porque o Esperanto, como é apenas um código seco, ele não tem esta parte essencial da linguagem, que é a expressão. No Esperanto, nós não vamos encontrar um resultado simbólico disto que nós vamos entender como linguagem ou como a tradução dos símbolos e sentimentos. Porque se nós escrevermos a palavra amizade, nós vamos entender o símbolo, não é?
o símbolo M, o símbolo I e assim todas as letras que fazem parte da composição da palavra amizade. Mas quando eu me expresso, que bom que eu tenho a sua amizade, por exemplo, com vocês que estão aí do lado, quando eu digo que bom que vocês são meus amigos, que vocês são meus alunos, isso toma uma outra conotação, uma conotação diferente de eu apenas repetir uma palavra que foge ao nosso entendimento, à nossa estrutura linguística. Não é? Basta que nós usemos uma palavra mais antiga, que não está nos dicionários, para causar certa confusão dentro de um diálogo, não é? Do entendimento de um diálogo. Homens e mulheres, ao falarem, criaram a língua como uma instituição sociocultural, para expressar alguma coisa para os outros, independentemente das regras e uso que a estruturam. Vocês devem conhecer, se não conhecem, devem ouvir, uma música do Caetano Veloso em que ele diz a seguinte frase: minha pátria é minha língua. Olha, veja, a pátria é uma instituição, não é? E ele vai dizer que a língua é como uma instituição sociocultural. Veja, eu tenho na língua uma identidade de um povo. Nós nos entendemos como povo brasileiro porque nós temos uma língua nacional. Qual é a nossa língua nacional? O português. Isto nos dá uma identidade. Isto nos diz que dentro do nosso país nós devemos falar o português. Dentro do nosso país nós devemos ensinar as pessoas que aqui chegam o português. Isso nos diz que nós, dentro do nosso país, temos autonomia para negociarmos, para realizarmos contratos, para estudarmos, para pretender relacionamentos utilizando o nosso código linguístico, que é a língua portuguesa. Isto é o que nós vamos entender como instituição sociocultural. Nós podemos estar em vários lugares do Brasil, sair do Espírito Santo, vir para Rondônia, ir para Belém, para Fortaleza, não é? Entretanto, nosso bom dia será sempre bom dia, será sempre a reunião do B, o O, o M, e o D, o I e o A. É assim que nós vamos nos relacionar internamente como instituição cultural. Homens e mulheres regram, disciplinam, controlam o comportamento pelos significados. Eu vou dividir esse slide em 3 partes para explicar detalhadamente o que nós vamos entender por isto aqui. Em primeiro lugar, quando nós dizemos que homens e mulheres regram, disciplinam, controlam o comportamento pelos significados, nós vamos ter que voltar àquela ideia do código linguístico, do acordo ortográfico. Veja, a língua como instituição, ela deve obedecer a regras e ela deve ser regulamentada também dentro de um sistema de legalidade. Existem palavras que eu posso pronunciar em público e outras que não. Isso eu estou já disciplinando e controlando o meu comportamento, não é? Nós, quando estamos dentro da escola educando o nosso aluno, nós temos sempre que reforçar nele o caráter, a autoestima, para que ele se torne uma pessoa proativa. Nesse sentido, sempre que o meu aluno esteja em uma situação desconfortável, eu vou dizer assim: meu querido, você é uma pessoa inteligente, tome uma atitude diferente, faça diferente. Jamais eu vou macular a autoestima do meu aluno dizendo que ele não aprende, ou que ele é isso, ou que ele é aquilo. Não, eu tenho que, através da linguagem,
disciplinar e controlar o meu comportamento. Isto significa que eu, através da linguagem, como formador, atuando dentro do espaço escolar, a minha linguagem tem de ser sempre uma linguagem proativa. Eu tenho que ressaltar as categorias adventícias no ser humano, como inteligência, capacidade de melhoramento, capacidade de estruturar, receber, aprender e ensinar novos conhecimentos. Isto tanto é regulamentado dentro do contexto escolar, quanto isso se torna uma disciplina de caráter, quanto controla o comportamento e o significado das palavras que eu uso. Com a significação, modelamos valores, poderes e formas de inclusão e de exclusão nos grupos sociais. Ora, quando eu digo que o meu aluno é inteligente, que ele tem capacidade de agir melhor do que ele está agindo, de aprender melhor do que ele está aprendendo, de se sociabilizar melhor com seus colegas e com os funcionários da escola, eu estou também modelando valores. Eu estou reforçando que dentro do contexto social, o meu aluno é uma pessoa que pode fazer melhor. Isso são valores, não é? Isso são poderes que incluem o ser humano a partir daquele elemento positivo que ele traz nele. Eu não posso excluir o meu aluno ou qualquer outra pessoa, considerando a sua religião, a sua cor, o modo dele se vestir. Não, eu tenho que entender que dentro do contexto social nós lidamos com uma diversidade de presenças, uma diversidade de interesses que tem algo em comum, que é a linguagem. Uma boa palavra, ela é entendida por todos, independentemente de raça, cor, credo, escolaridade. Uma boa palavra sempre é proativa, sempre leva alguém para descobrir em si o melhor que ele possui. A linguagem tanto pode, olha aqui, cristalizar ideias, significados e comportamentos, como pode multiplicá-los e diversificá-los. Veja, é interessante nós notarmos cristalizar ideias. Como que a linguagem cristaliza a ideia? Ora, no momento em que eu expresso o meu pensamento, o que eu penso sobre a educação, o que eu penso sobre a escola, no momento que eu expresso, se aqui eu vejo um problema na escola e expresso isso, automaticamente eu aponto para uma solução. Como é que eu vou solucionar os problemas que eu vejo dentro da minha escola, dentro da minha sociedade, dentro da minha igreja? Como é que eu vou fazer isso? Cristalizando ideias, comunicando como eu vejo as instituições das quais eu faço parte, né? Ela pode multiplicar também o significado e os comportamentos. Nós vivemos aí um mundo hoje das passeatas. Então, você vai ter passeata do trabalhador, passeata contra a Copa, passeata da manifestação pelos direitos dos homossexuais. Tudo isso são formas de dar significado a comportamentos, ao que está afetando e está conduzindo o contexto social, não é? A linguagem pode ser conhecimento, comunicação, mas também pode ser encantamento e sedução. Ora, quando eu falo, não é, algo, quando eu afirmo que este objeto é uma mesa, neste exato momento, eu estou deixando de dizer que este objeto é uma cadeira, que este objeto é um computador, que este objeto é uma cama, que este objeto é uma pessoa. Então, preste bem atenção. Quando a língua
quando a palavra afirma, ela muito mais nega do que confirma. Nesse sentido, ela encanta e seduz, porque nossa cultura ainda não se habituou a pensar no que não está dito. Existe um filósofo contemporâneo chamado Levinas, judeu, que ele se preocupa com isto, o sentido do que não está dito, não é? E lá na Idade Antiga, Platão escreve um diálogo chamado Crátilo, no qual ele vai se interrogar, ele vai interrogar, através de Sócrates, por que as coisas têm um nome que tem e não outro? Isso foi dado pela ideia ou foi dado pela experiência? Ele vai fazer esse questionamento. E todo esse arcabouço de conhecimento vai entrar aqui nisto que nós vamos dizer, que é encantamento e sedução. Você lembra quando nós lemos aqui um trecho do poema do João Cabral de Melo Neto, em que diz que a fala, não é, a palavra é água, a palavra é ar, que é um texto que emociona, o apalo seco, não é? Nós ali estamos percebendo a voz de um sertanejo. João Cabral de Melo Neto expressa no Apalo Seco, no seu poema Apalo Seco, o modo de vida sertaneja, que é um modo cortante, que é um modo árduo. Tudo isto está lá, traduzido naquele pequeno trecho. Nesse sentido, a linguagem refere-se ao mundo por meio das significações e, por isso, podemos relacioná-los com a realidade por meio da palavra. A linguagem, mais uma vez, refere-se ao mundo por meio das significações e, por isso, podemos relacioná-los com a realidade por meio da palavra. Nesse sentido aqui, eu quero chamar a atenção para o referir-se ao mundo. É o mundo que determina a nossa linguagem ou é nossa percepção do mundo que se coloca numa linguagem? Como é que nós vamos entender esse referir-se ao mundo por meio de significações? Me parece um pouco claro, não é? Mas de certo modo claro, que nós é que damos sentidos ao conjunto de coisas que compõem o mundo. Ao darmos sentido a esse conjunto de coisas, nós imediatamente estamos significando. O significado é algo que sai de mim, é algo que parte da minha pessoa, que parte do que eu sinto em relação ao mundo. Nesse sentido, a linguagem recebe o significado que nós, quando falamos, quando nós nos expressamos no uso de uma língua, damos ao mundo. A linguagem estabelece a cultura e é estabelecida pela cultura, dando significado ao mundo das relações humanas. É interessante a gente observar que a gente ouve desde Goethe que se inaugurou, não é, um modo de se relacionar no mundo. Que o ser humano é um ser social, é um ser que não vive sozinho, isso todo mundo sabia, já desde Aristóteles. Mas Goethe, lá no final do século XVIII, XIX mais ou menos, ele escreve dois livros interessantes. Um é O Sofrimento do Jovem Werther e o outro é o Afinidades Eletivas, no qual ele vai trazer para relações humanas aspectos da química. Quando a gente sai por aí e diz assim, eu gostei de ficar com fulano, eu estou achando que entre nós rolou a maior química, nós estamos reproduzindo Goethe.
Ele dizia que as relações humanas, as afinidades humanas, elas se davam do mesmo modo em que os elementos químicos reagiam um com o outro, né? Depois ele escreve lá no Sofrimento do Jovem Werther um modelo, ele cria um modelo de amor. E bem aqui, mais pertinho de nós, um compositor da Bossa Nova chamado João Gilberto escreve uma música chamada Wave, em que ele vai dizer a seguinte frase: é impossível ser feliz sozinho. Nós, não é? Apoiados nessas informações, nós chegamos à seguinte conclusão: que nós somos seres societários, mas que também nós necessitamos de testemunhas próximas para nossos atos. Mas como é que a linguagem dentro de uma cultura deixa transparecer essa necessidade humana? Ora, no momento em que a linguagem é capaz de traduzir-se nos sentimentos que o ser humano entende como valorados dentro de um contexto social. Nesse caso, a linguagem relaciona-se com sentidos já existentes e cria sentidos novos. E por isso podemos nos relacionar com o pensamento por meio das palavras. Ora, antes de Goethe, como era que era interpretado o amor? Se nós fôssemos fazer um estudo mais elaborado, nós iríamos perceber que as relações, elas se davam de forma diferente. Naquela época, os casamentos eram arranjados, as pessoas não casavam porque elas estivessem apaixonadas ou amando uma outra, mas porque haviam acordos familiares, acordos políticos que levavam àquelas relações. Já as pessoas comuns, elas se casavam pela necessidade de procriar e gerar mão de obra. E isso foi mudando com o passar do tempo. E hoje nós chegamos a um tipo de relacionamento de afetividade que é traduzido nas esferas tecnológicas, como aquilo que o Zygmunt Bauman vai chamar, em alguns momentos, até de amor líquido ou modernidade líquida, onde ele vai entender que as relações sociais estão se modificando na mesma medida que a tecnologia também se modifica. A linguagem, a comunicação e a expressão são, portanto, processos interdependentes do devir humano. Olha aqui o nosso devir aparecendo novamente, a nossa construção sendo atravessada pela linguagem, pela comunicação. Por meio das variáveis citadas, se dá a transformação do homem, do mundo e das práticas sociais. Aquilo que falávamos no comecinho, quando nós dizemos que uma palavra positiva melhora o caráter, melhora a formação do ser humano, imediatamente nós estamos dizendo aquilo que toda a história greco-cristã vem nos confirmar através da literatura. A palavra tem força, a palavra tem poder transformador. Pela palavra eu construo um império, eu edifico uma ideia, mas pela palavra também muitas vezes se dá a manipulação. A linguagem propicia a comunicação entre as pessoas, mesmo que estas façam parte de sociedades com línguas diferentes. Não é difícil você ver um brasileiro agora, que vai ter época de Copa, vai ser muito comum ter brasileiros, franceses, americanos, ingleses, enfim, todo mundo se comunicando. Podemos dizer, de certo modo, que o Brasil vai ficar em algum momento como uma torre de Babel, um lugar onde todas as línguas vão se encontrar. E como vai se dar essa comunicação? Muitas vezes um sorriso, um olhar, ele vai identificar o acordo ou o desacordo de certos encontros. Dessa comunicação entre os povos,
torna-se possível a geração do conhecimento, a expansão dos saberes e o avanço científico. Ora, se não existisse comunicação, não haveria possibilidade de fazermos ciência, não haveria possibilidade de gerarmos conhecimento se não existisse o pilar da comunicação. A comunicação é a base para a formação de um saber científico, de um conhecimento aprimorado, esteja ele em que área do conhecimento quer que seja. A expressão comunicacional torna possível conhecermos tanto o mundo da ciência quanto o mundo comportamental dos seres humanos. A linguagem, ao comunicar a cultura de um povo, comunica também a sua visão de mundo. Ora, quando a gente encontra, por exemplo, japoneses, a gente percebe que essas pessoas têm um comportamento, têm um modo de viver diferente do nosso. Basta olhar o modo como eles trabalham, o modo como eles vivem as suas relações sociais. Então, nós vamos saber deles muito por meio da ciência, mas também nós vamos saber deles por meio do seu comportamento diante do mundo. A história dos povos é, assim, uma história de argumentação e de comportamento. Eu não posso falar de desenvolvimento de ciência sem falar também no desenvolvimento de uma cultura, no desenvolvimento de um povo. Nesse sentido, nós vamos encerrando por aqui, mas nós gostaríamos de, antes de fecharmos, comunicarmos aquilo que nós temos como atividade para dar sequência à nossa aula, ao nosso estudo. Nós temos estabelecidas 5 questões. Nessas 5 questões, nós vamos reforçar o pedido que já havíamos feito anteriormente. Nós gostaríamos que vocês estabelecessem pequenas redações, pequenos trechos, se manifestando, dando vazão ao modo como você se sente atingido pela linguagem, pela comunicação, e como você define a linguagem para você, para o mundo que você vive, qual a importância que a linguagem tem na sua vida social, na sua vida cultural e principalmente na sua vida humana. Pela linguagem, quantas vezes hoje você acha que foi capaz de edificar o aluno com quem você interagiu hoje, ou o professor com quem você interagiu hoje, ou alguém da sua família? Pare para pensar. Como foi que você usou a linguagem hoje? Foi para o melhoramento? Foi para o aperfeiçoamento? Foi para o seu próprio autoconhecimento? Como você simboliza o seu dia de hoje por meio da linguagem? Essas são reflexões pessoais, mas que a partir dela nós vamos querer que você se coloque num processo reflexivo a fim de responder às questões que foram propostas para as atividades de classe. Eu deixo a vocês o meu bom dia, com a satisfação de breve nos reencontrarmos. Tudo de bom a todos e a todas e obrigada!